Dia de debate na Band. 10h30 da noite, mas a programação aqui na Band News FM começa às 10 da noite. A programação continua, né? Não para aqui, 24 horas, mas a programação específica da cobertura do primeiro debate começa às 10 da noite com a chegada dos candidatos. Tudo que você quiser saber sobre os debates você vai encontrar aqui. É debate tudo que é lugar. Mora em Manaus, tem debate. Mora em BH, tem debate. Mora no Rio, debate. Curitiba, Natal, debate. São Luís, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador, tem debate em Uberaba, Maringá, Presidente Prudente, Campinas, São José dos Campos. Tem debate aqui em São Paulo. É a festa da democracia aqui no Grupo Bandeirantes. Ontem a gente falava dos debates. Eu lembrava no meu comentário as palavras do nosso diretor de jornalismo, Fernando Mitre. E o Mitre, além de diretor de jornalismo, guru de todo mundo que trabalha no Grupo Bandeirantes, é sinônimo de debate. E o que o Mitre sempre diz sobre os debates é que esse debate, o primeiro debate, abre a temporada das eleições, dando o tom da campanha. E que tom é esse? Bom, se a gente pensar em tom como sinônimo de postura, a gente só vai saber à noite o que cada candidato reserva, abrindo a sua caixinha de ferramentas comportamental. Eles é que sabem a melhor maneira de se apresentar o eleitor, lembrando sempre a todos eles que a primeira impressão é que fica. Largou mal, rapá, como diria Roberto Carlos, bicho, difícil depois recuperar, né? O mundo da política conhece várias viradas, casos de candidatos que largaram lá pequenininho na campanha, decolaram. Mas é muito raro ver alguém que largou com o discurso errado consertar no meio do caminho. Coisa completamente diferente. Você pode largar pequeno porque é pouco conhecido, largar pequeno porque não acreditavam muito na sua candidatura, mas largou com o discurso errado, difícil. Pesquisa baixa, pouco apoio, dá para correr atrás. Desdizer e se reposicionar porque largou errado, dentro da mesma corrida eleitoral, é comum, às vezes o camarada errou numa campanha, paga com a derrota, aí volta na seguinte de um jeito diferente. A gente tem candidatos que disputaram 2, 3 eleições, depois ganharam. Mas na mesma campanha, olha, pode ter tido um caso aqui ou ali, mas o eleitor não perdoa não. Largou mal, adotou a postura errada, dança. Então, o candidato pode largar bem no debate e depois se atrapalhar, até porque o funil da eleição não conhece o empate, mas largar errado, falando errado, adotando o discurso errado, depois consertar, isso é mais difícil. De forma que o tom, como sinônimo de comportamento, a gente só vai poder discutir melhor amanhã. A gente volta aqui amanhã e fala um pouco, né, sobre o que foi o tom nas campanhas, como é que eles se comportaram, a exemplo do que a gente pôde fazer depois de assistir o debate americano, Donald Trump e Joe Biden. Todo mundo ficou discutindo antes como eles e o que eles diriam. Agora, aquilo que a gente viu, ninguém previu. Ninguém falou assim, veremos hoje, ou veremos essa semana, ou veremos o mês que vem, o pior debate da história das eleições americanas. E eu não acho que foi o pior debate. Pior no sentido de propostas, mas foi um show importante para a gente entender o tom dessa campanha no campo comportamental. Foi uma escolha que os candidatos fizeram. Então, o tom a que se refere o Mitre no campo comportamental é decisão dos candidatos. Agora, o eleitor já está cansado, ele já votou em tempos de vacas gordas, com a economia indo bem, ele já votou na crise econômica, já votou com crise política, mas a crise que a gente tem hoje, isso nunca aconteceu, nunca. Crise política, econômica, social, sanitária, sabe-se lá o que mais, novidade. Então, a pandemia está mais perto do fim do que do começo? É provável, né? A vacina está prestes a sair? Seguramente, vai ter vacina. Mas como a gente não sabe dizer o grau de proteção que essa vacina tem, não dá para tirar muitas conclusões para afirmar que essa vacina vai ser um passaporte para resgatar abraço, beijo, aperto de mão, festas, shows, torcidas reunidas, restaurantes e bares apinhados, escola, faculdade, não sabe. Vai ter Black Friday de novo com aquela correria? Loja? Quando? Vai ter, mas quando? Então, essa incerteza não autoriza a gente a pensar só em pandemia, apesar disso que eu falei. Não dá para ficar num discurso pandemia, 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 pandemia. O novo prefeito vai ficar 4 anos aí, se não ferir as leis. Pode ficar 8, se mandar bem. Não dá para acreditar que a pandemia
vai ditar o comportamento das cidades por um tempo tão longo assim. Ainda assim, a pandemia vai ter um papel muito importante no debate, porque ela atinge na veia a vida das cidades. Não é à toa que era o presidente da República e não os prefeitos defendendo de forma anticientífica a retomada econômica rápida. Os prefeitos, assim como os governadores, com exceções, eles estavam mais com o pé no chão. Por que os prefeitos estavam mais pé no chão? Por que eles seguraram mais? Por que eles seguram mais o processo de abertura? Porque é com eles. Então o presidente pode falar mais e o prefeito é mais pé no chão. Natural. Então, o candidato que simplificar essa discussão, dizendo que a saída é abrir e ponto, não sei se vai ter vida fácil na eleição. A pandemia, isso é o lado objetivo da pandemia, voltar à vida normal. Mas tem também a pandemia que deixa rastros, né? E ela vai estar no centro dos debates por outros motivos. Ela interfere, por exemplo, no jeito das cidades funcionarem. E a exemplo de quando a gente viveu, por exemplo, o racionamento de energia, as pessoas voltaram diferentes do racionamento de energia. A Europa do pós-guerra não era a Europa do pré-guerra. As pessoas pegam, desenvolvem métodos para conviver com uma adversidade. Algumas dessas formas novas de comportamento acabam sendo incorporadas. Então, pega uma discussão que sempre esteve presente nas eleições municipais. Tempo de deslocamento, casa-trabalho. Todos os candidatos eram desafiados e tinham uma resposta para falar sobre a distância que as pessoas percorrem, principalmente nas grandes cidades, entre o trabalho e a casa. E era a proposta, vamos gerar emprego perto da casa das pessoas, vamos gerar moradias perto do emprego das pessoas, para que a gente tenha oportunidade das pessoas poderem trabalhar e também não gastarem tanto tempo no deslocamento. Mas e agora que parte importante da população das grandes cidades mora no trabalho ou trabalha em casa? Como é que vai ficar essa resposta? Sobre moradia e sobre emprego. Eu me refiro à aliança desses dois temas. Qual é o efeito disso na política de transporte urbano? O que os candidatos vão falar sobre isso? Nada. Qual é o efeito da pandemia na política de geração de emprego? Nada. Moradia. Então não dá para dizer simplesmente que essa é a eleição da pandemia, apesar da pandemia estar aí, apesar da pandemia ter transformado e para sempre o comportamento do jeito que ele era antes, assim como eu falei, guerras, fome, crises políticas, né? A abertura do Brasil, a retomada da democracia. Até hoje a gente discute o regime militar. Até hoje a gente fala, a herança do regime militar vai ter a herança da pandemia, a herança da guerra. Então, não dá para simplesmente desconhecer. Mas será que o eleitor não vai querer saber sobre a pós-pandemia? Só vai querer falar de pandemia? Será que ele quer? Então, o eleitor tem um grande desafio. Ele precisa tomar uma decisão que é da maior importância, que é o alcaide. Mas a taxa de indecisão, neste momento, ela é muito elevada. Então, o debate da Band chega na hora em que as pessoas estão indecisas. E porque elas estão indecisas, elas não estão mais impermeáveis. Ao contrário, elas estão mais permeáveis. Agora, quanto elas querem ouvir, aí é a paciência delas que vai resolver. De forma que a forma como vão se comportar, decisão dos candidatos. A paciência para ouvir, decisão dos eleitores. Daí a beleza da democracia. E os estudiosos, os cientistas sociais, cientistas políticos, especialistas em pesquisa, eles sugerem que a paciência está baixa. A sociedade está irritada. A sociedade está intolerante. A gente vê a intolerância não apenas naquele jogo da opinião divergente, aquela brigalhada de WhatsApp, a briga no final de semana, que as pessoas saem de grupos, a intolerância contra manifestações contrárias ao seu pensamento, a simplificação, né? Um chama o outro de comunista, o outro chama o outro de nazista, essa intolerância insuportável. Mas tem uma intolerância que eu acho saudável, ainda que alguém possa dizer, olha, a intolerância nunca é saudável, mas digamos que uma redução na taxa de tolerância com a enrolação, com o embuste, com o político que fala e não diz nada.
E nesse momento vem os debates da Band. E tem um dado interessante que merece destaque, porque tudo mudou na forma de fazer campanha. Aquela embalagem arrumadinha, aquela camisa azul que é passada e que é colocada no candidato momentos antes da sua gravação, os óculos que eles trocam, o cabelo que eles penteiam de um jeito diferente, porque o marqueteiro entendeu que tinha que mudar tudo. As mídias sociais, a internet, tudo alterou as campanhas, inclusive a pandemia. Os orçamentos diminuíram, até pela Lava Jato. Mudou tudo. Mas o debate, a importância do debate, continuam o mesmo. E a prova disso é que você não vê os candidatos simplesmente dizendo: olha, eu não vou participar de debate, não, eu vou ficar na minha live e vou falar com o eleitor. Por que eles não fazem isso? Porque nos Estados Unidos há 5 décadas, no Brasil há 4 décadas, os debates continuam a desempenhar um papel único. Porque na live você não tem o confronto direto de ideias. Porque na live não tem o contraditório. E porque sem o contraditório, mesmo aquele candidato que entende que o contraditório não é muito bom, sabe que se ele não for desafiado intelectualmente, comportamentalmente por um adversário, o eleitor não vai dar a ele a chance de falar. Só na live não vai. Quantas lives estão acontecendo neste momento em que a gente está falando aqui? Várias, centenas e centenas de lives. Os candidatos podem estar fazendo live agora, mas o debate é um momento único. Tem um dado que os especialistas americanos destacam e a experiência brasileira também confirma, e que tem a ver com a história do tom a que se refere o Mitre, que é a capacidade que os candidatos têm de definir a agenda. É a história de ficar no centro do ringue. É o candidato em torno de quem se dá o debate. Ocupar esse lugar no centro, se tornar aquele em quem todos querem bater, é fundamental. Os candidatos que estão em primeiro lugar sempre reclamam, né? Todos só atiram em mim. Todo mundo quer ser. Que conversa mais furada. Quem é que quer ser ignorado num debate? Aquele, sabe, o último a ser escolhido no futebol, que era eu, por exemplo. Aliás, ao contrário, eu já contei aqui, eu era o primeiro. Não, o Oineg é nosso e vai ser o técnico. Mas por quê? Não, porque é uma garantia de você ficar no banco. Era a única garantia que eles tinham, que eu ia ficar no banco, era me colocar de técnico. Aí ninguém ouvia o que eu dizia, nunca. E pronto, e eu participava do jogo. Falava, vamos, é isso aí pela direita, o cara jogava pela esquerda, não tava nem aí. Mas era uma garantia. Mas no debate, ninguém quer ser ignorado. Então, quando o debate é analisado, é até interessante. Tem um estudo do Instituto Americano Pew Research que ele constatou ao longo dos anos que quase 2/3 dos eleitores costumam dizer que os debates foram muito ou pouco úteis. Assim, eles radicalizam, ou é muito útil ou é pouco útil. Mas mesmo aqueles que dizem que o debate foi pouco útil, assistiram o debate. E só chegaram a essa conclusão depois de assistir o debate. Ou seja, o debate tem uma importância vital para todo mundo tomar decisão. Até para dizer, olha, puxa, o debate foi pouco útil. Por quê? Porque não mudou a minha opinião sobre os candidatos. O que foi bom para quem está na frente, o que foi péssimo para quem está atrás, mas o que foi um espetáculo para a democracia. Vai ter o candidato que vai sair melhor, vai ter o candidato que vai sair pior, mas para o eleitor é uma chance única. Então, na era das mensagens controladas, marqueteiras, sempre criativas, o debate humaniza. Como eu falei até ontem aqui, aparece um candidato para além do horário eleitoral de rádio e TV. Me refiro ao horário eleitoral garantido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os debates muitas vezes podem parecer um jogo ensaiado entre eles, né? Ou seja, um candidato ensaia as perguntas que vai fazer, o candidato ensaia as respostas que vai dar, e a gente é levado a achar que eles são diferentes do resto. Mas peraí, você vai dar uma aula, você prepara. Você vai fazer uma cirurgia, você prepara. Você vai construir uma casa, você estuda. Você vai defender alguém no tribunal, você estuda o caso. Então, querer que existam profissionais altamente preparados, sujeito que vai chutar para gol, treina falta, treina pênalti, goleiro treina para pegar a bola, estuda o batedor. Aí no debate a gente quer que eles sejam espontâneos, sem treinamento. Não, a gente quer político que treine, a gente quer político que viva a experiência do treinamento, porque a gente quer gente que saiba o que fazer na hora que chegar lá. Então, o debate é muito informativo,
vai ser muito legal e é uma viagem sem roteiro escrito para os candidatos, para o eleitor. Tem uma ordem, tem sorteio, tem tempo, tem controle de tempo. Eu vou me encarregar disso hoje no debate de São Paulo, mas o debate é, sobretudo, uma chance real de ver quem está mais preparado para cuidar da nossa cidade.